3 da manhã, a sala de emergência tá tipo um caos absoluto, né? Uhum. O clássico cenário de plantão. Exato. Os monitores apitando sem parar, a equipe correndo pra lá e pra cá. Aí o médico residente entrega pra enfermeira uma receita, feita na maior pressa, para um paciente que tá infartando. E a letra, claro, é aquele garrancho indecifrável. Nossa, parece um eletrocardiograma rabiscado no papel, sabe? E aí fica a questão: se a enfermagem tentar adivinhar qual é o remédio, aplicar e errar a dose, bom, o processo ético e civil é certo. Com certeza, vai dar um problema gigantesco. Mas, por outro lado, se a equipe parar tudo para ir caçar o médico, exigir uma letra legível e, nesse meio tempo, o paciente for a óbito, a acusação de negligência também vai cair no colo de quem estava segurando a seringa. Pois é uma sinuca de bico terrível. Como que a lei enxerga quem está ali na linha de frente, né? Tomando essas decisões de vida ou morte em frações de segundo. É um cenário que dá medo, mas que reflete a rotina de milhares de hospitais e postos de saúde no Brasil todo. E olha, a resposta para esse dilema não está nos livros de farmacologia ou no manual técnico de UTI. Está no lugar bem mais denso. Exatamente. A resposta mora naquele território super complexo que dita as regras do comportamento humano sob pressão, que é a ética profissional. E é por isso que a gente tem que entender as engrenagens por trás de tudo isso. Então vamos destrinchar isso hoje. Nosso mergulho profundo vai entrar com tudo no universo dos códigos de ética da saúde. Um tema essencial, não só para a vida prática, mas que despenca em provas, né? Ah, cai demais. Hoje a gente vai focar especificamente na resolução do COFEN, a número 311 de 2007. Ela é meio que a espinha dorsal da enfermagem. Uhum. E a gente vai colocar ela lado a lado com a resolução do CFM, a 2217 de 2018, que é o Código de Ética Médica. Nossa missão é pegar esses textos jurídicos que são super pesados e ver como eles funcionam no mundo real. Tipo um manual de sobrevivência mesmo. Isso. Não como um peso morto que o profissional tem que carregar, mas como mecanismos reais. Regras que afetam quem veste o jaleco e, claro, quem deita na maca. A gente quer entender o porquê de cada regra. E assim, a primeira mudança de chave que quem nos ouve precisa fazer é parar de ler esses códigos só como se fossem uma lista de castigos. Uma lista de proibições, né? Exato. Tem muito essa tendência natural de olhar para a legislação ética como uma espada de Damocles, sabe? Sempre ali pronta para cortar a cabeça do profissional no primeiro errinho. Mas não é bem assim que funciona na prática. Não mesmo. Se a gente faz uma leitura mais atenta, fica claro que esses textos operam, antes de mais nada, como escudos. Escudos? Como assim? Escudos que estabelecem até onde vai a ciência, a segurança e a dignidade humana. Eles protegem a equipe contra aquelas exigências absurdas das instituições, sabe? E garantem que o paciente não vire vítima de um heroísmo inconsequente. Cara, essa ideia do código como um escudo me leva direto para o nosso primeiro grande ponto, que é a linha de frente e o poder de dizer não. Esse é um direito fundamental. Sim, porque a sociedade criou essa imagem super romantizada do profissional de saúde, né? Aquele anjo abnegado que tem que fazer milagre mesmo se não tiver gás no hospital. Uma visão totalmente tóxica, na verdade. Muito. Mas os códigos modernos vêm para destruir essa ideia de heroísmo precário. Por exemplo, o artigo 10 do Código de Enfermagem garante o direito do profissional de recusar atividades que não sejam da sua competência. Ou que simplesmente não ofereçam segurança para ele e para o paciente. Exatamente. E o artigo 61 vai ainda mais longe. Ele legitima a suspensão das atividades se o local não oferecer condições dignas. E o que é fascinante é que o Código de Ética Médica tem uma simetria perfeita nisso. Lá no capítulo 2, inciso 4, ele dá para o médico exatamente o mesmo direito. O direito de cruzar os braços. O direito de recusar exercer a profissão em instituições públicas ou privadas que não tenham condições dignas de trabalho. A legislação moderna entende que operar sem insumo básico não é um ato de bravura, é assumir o risco de matar alguém. Eu fico pensando que a lógica é idêntica da aviação civil, sabe? Como assim? Imagina um piloto de avião. Ele faz o checklist antes do voo, vê que tem uma falha no motor e se recusa a decolar. Ninguém vai chamar esse cara de insubordinado ou preguiçoso. Ah, claro, ele está salvando todo mundo. Exato. Dizer não para um centro cirúrgico que está com goteira, sem luva, com equipe pela metade, segue a mesma lógica mecânica.
A recusa justificada paralisa um processo perigoso antes de dar ruim de vez. E o mecanismo por trás dessa norma é brilhante, porque ele trata da transferência de responsabilidade. Quando a lei te dá o poder de recusar, ela está falando para você não ser cúmplice da precarização do sistema. Se você aceita trabalhar no caos, a culpa passa a ser sua. É bem por aí. Se a equipe médica e a enfermagem aceitam trabalhar num lugar inseguro todo santo dia, sem denunciar, eles acabam absorvendo a responsabilidade jurídica se algo dá errado. O escudo funciona quando você aciona essa trava legal, forçando o hospital a arrumar a bagunça. Mas espera aí, deixa eu fazer o advogado do diabo aqui. Manda. Se todo mundo simplesmente cruza os braços, falando que falta estrutura, quem paga o pato é o paciente que está lá na porta convulsionando. O código realmente protege o profissional que vira as costas numa hora dessas? De jeito nenhum. É aí que entra a linha divisória da urgência e emergência. Ambos os códigos têm ressalvas fortíssimas quanto a isso. Ah, então não pode abandonar na emergência. Jamais. O direito de suspender a atividade esbarra na iminência de morte. Se a pessoa está morrendo ali na sua frente, o profissional é obrigado a intervir com o que tiver na mão para tentar estabilizar a vida e diminuir o dano. Entendi. Então a recusa é para o procedimento de rotina, para cirurgia eletiva. Exato. O que os artigos 10 e 61 proíbem é você normalizar a precariedade na rotina diária. O código protege a visão macro, o sistema, mas a ética de preservar a vida grita mais alto no micro, ali na emergência iminente. Perfeito. Isso puxa a gente de volta para o nosso cenário de abertura, né? Aquele campo de batalha das prescrições médicas. Nossa, essa é a zona de maior atrito nos hospitais. Sim. Essa história de letra de médico parece folclore, uma piadinha, mas esconde um risco letal gigantesco. Uma tradição péssima que já causou acidentes horríveis de dosagem, né? E por trás dessa caligrafia toda corrida, já existe uma infração ética de cara. O artigo 11 do Código Médico é super direto. O que ele diz exatamente? Ele diz que é expressamente proibido receitar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível. Ou seja, letra legível não é frescura, é exigência documental de segurança. E a resposta da enfermagem a isso é sensacional. O código deles funciona como se fosse a segunda fatia daquele modelo do queijo suíço, sabe? Para barrar o erro. Sim, é a barreira de contenção. Lá no artigo 37, a enfermagem tem o direito, claro, de recusar executar prescrição sem assinatura ou que tiver ilegível. Mas o pulo do gato mesmo está no artigo 30. Esse artigo 30 muda tudo. Muda, porque ele proíbe o profissional de administrar um remédio sem conhecer a ação da droga e os riscos. Ou seja, aquela desculpa antiga de eu só apliquei o que o doutor mandou, não cola mais no tribunal. Não cola de jeito nenhum. Isso mostra uma evolução gigantesca da enfermagem como ciência. Antigamente, a galera via a enfermagem quase como uma hierarquia militar, tipo executores cegos de ordem médica. Sim, subordinação total. Pois é, mas o artigo 30 quebra isso. Ele consolida a autonomia da profissão. Se a receita está elegível ou se a dose prescrita parece um absurdo pelos manuais de farmacologia, a enfermagem tem o dever de barrar aquilo. A seringa é a última barreira física antes do remédio entrar na veia do paciente. Exatamente. Então, voltando para o seu cenário do paciente infartando às 3 da manhã, o caos reinando e a receita um lixo. Se a enfermagem aplicar a droga errada na tentativa de adivinhar a letra, de quem é a culpa ética? Dos dois, né? Dos dois, mas por infrações diferentes. O médico responde pela negligência de violar o artigo 11 e emitir documento ilegível, e a enfermagem responde por imperícia e imprudência ao injetar algo que não tinha certeza, violando o artigo 30. O desespero não justifica aplicar às cegas. Em casos de emergência extrema, a lei prefere o atrito. Prefere que a equipe use comunicação verbal em circuito fechado, repetindo a ordem em voz alta, até o paciente estabilizar. Execução às cegas nunca é justificada. Muito bom. Fica claro que a responsabilidade não divide, ela soma, né? E falando em responsabilidade, a gente entra na nossa seção 3, a linha invisível das fronteiras profissionais e a delegação de tarefas. Isso é o que mais tem em hospital lotado. Demais.
A tentação de um enfermeiro virar para o técnico e falar: faz esse procedimento privativo aqui rapidinho para mim, ou do médico repassar algo para ganhar tempo, é gigante. É gigante, mas o risco é maior ainda. O artigo 80 do Código de Enfermagem é uma muralha contra isso. Ele proíbe estritamente que o enfermeiro delegue atividades privativas dele para outro membro da equipe. Técnico não pode fazer papel de enfermeiro. Não pode. Nem técnico, nem auxiliar. E do lado médico, o artigo 2 proíbe o médico de delegar atos exclusivos da medicina para outros profissionais. A ideia é manter a competência técnica intacta. Cada coisa exige um nível de estudo diferente, né? Isso. A complexidade do ato é atrelada à carga horária e ao tipo de formação que o profissional teve na faculdade. Eu sempre imagino isso como um restaurante chique, sabe? O chefe executivo tem o diploma e o treinamento da vigilância sanitária para assinar a liberação do prato cru, tipo um sushi ou algo assim. Faz sentido. Aí, num sábado à noite, o restaurante lotado, ele não pode simplesmente chamar o cara que lava a louça, por mais inteligente que o rapaz seja, e falar: assina o laudo aqui para mim que eu tô ocupado. Exatamente. O problema não é só a execução em si, é a quebra na cadeia de responsabilidade perante o conselho. Essa analogia é cirúrgica porque ilustra os artigos 5 e 38 do Código de Enfermagem. Que falam sobre a raiz dessa culpa. Isso. No direito, a gente chama de culpa in eligendo, que é quando você escolhe mal quem vai te representar ou ajudar, e culpa em vigilando, que é quando você não supervisiona direito. Então, se o técnico erra um acesso complexo que era privativo do enfermeiro, A infração principal é do enfermeiro que delegou a tarefa, a responsabilidade é sempre pessoal e intransferível. O código força a pessoa a assumir o ato para garantir que quem está mexendo com o paciente sabe como reverter uma complicação de emergência. o recado é super claro. Repassar dever indelegável é pedir para tomar um processo ético nas costas. Sem dúvida. Bom, até aqui a gente falou bastante de rotina, prescrição, papelada e hierarquia. Mas agora o nosso mergulho profundo vai para uma área onde os códigos batem de frente com a moralidade, com as crenças do profissional. Os dilemas bioéticos. Isso. Vida, morte, aborto, eutanásia. É um campo minado. É onde a técnica esbarra na filosofia. O Código de Enfermagem, por exemplo, lá no artigo 28, proíbe provocar ou cooperar com qualquer interrupção da gestação. Ele segue o Código Penal certinho. Mas tem um detalhe aí que é fundamental para quem está estudando para a prova, né? O parágrafo único. Ele diz que nos casos em que a lei brasileira autoriza o aborto, o profissional tem o direito de decidir, pela própria consciência dele, se vai participar do procedimento ou não. A tal da objeção de consciência. Isso vale para o fim da vida também, certo? Sim. O artigo 29 da enfermagem proíbe a eutanásia. E o artigo 41 da medicina também veda expressamente abreviar a vida de qualquer forma. Mas eles focam muito nos cuidados paliativos, não é? Exato. O foco ali é a ortotanásia. Nos casos de doenças terminais, o profissional tem que parar com ações inúteis, que a gente chama de obstinação terapêutica, e focar apenas no conforto do paciente. Para evitar prolongar o sofrimento. Isso. A eutanásia é proibida para não interromper a vida de forma artificial, mas a distanásia, que é esse prolongamento fútil, também tem que ser evitada, aceitando os limites do corpo humano. Mas olha só, voltando para a questão do aborto previsto em lei. Essa cláusula de consciência cria um pesadelo logístico para o Estado, não cria? Como assim? Imagina que uma paciente chega num hospital público com o direito legal de interromper a gestação. Aí, absolutamente todo mundo do plantão, os médicos e a enfermagem, invocam esse parágrafo único e o direito do CFM também, e se recusa a fazer. Alegando a objeção de consciência. Isso. O direito da paciente, que está na lei, acaba sendo anulado porque a equipe inteira cruzou os braços por motivos morais. Como que o sistema resolve isso sem obrigar o profissional, mas também sem abandonar a paciente? Essa é uma das engenharias jurídicas mais interessantes. A solução está em separar o que é dever do hospital e o que é direito do indivíduo. A objeção de consciência é da pessoa física. O médico pode dizer não. Tá, ele não é obrigado a violar a própria fé ou os próprios princípios. Exatamente. Mas o hospital, a pessoa jurídica, tem a obrigação inegociável de prestar o serviço que está na lei. E os códigos são muito claros.
Abandono de paciente é terminantemente proibido. Então quem recusa não pode simplesmente ir tomar um café e largar paciente lá? Jamais. O objetor tem o dever de garantir todo o cuidado e a segurança até que um outro colega que faça o procedimento assuma o caso. Entendi então, no fundo, a batata quente cai na mão de quem monta a escala do plantão. Exatamente. A gestão do hospital precisa mapear os funcionários preventivamente. Tem que montar escalas que garantam profissionais sem objeção de consciência para esses casos. Se acontecer de todo mundo recusar e o serviço não for feito, a instituição responde por omissão e os profissionais podem responder por abandono se largarem a paciente desassistida. Que sistema complexo e genial ao mesmo tempo. Muito. A ética do indivíduo é respeitada desde que o paciente não sofra negligência no processo. Maravilha. Bom, a gente entendeu essas fronteiras. Agora, a gente tem que ver como o sistema pune quem passa do limite. É a nossa seção 5. E essa parte é ouro para quem vai fazer concurso. Com certeza, a arquitetura punitiva da enfermagem. Quais são as penas e, mais importante, qual é a lógica por trás delas? Conta pra gente. Lá nos artigos 118 e 119 do COFEN, a gente tem 5 penalidades escalonadas pela gravidade do erro. São elas. Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e a última, a cassação do direito a exercício. Vamos olhar para a advertência verbal primeiro. Ela não é só uma bronquinha de corredor que o chefe dá, né? Não mesmo, é um ato formal. Tem que ser sigiloso, mas fica registrado lá no prontuário do profissional e precisa ter testemunhas. Aí a coisa vai piorando. A censura já joga o nome da pessoa na lama pública. Sim. A censura é uma repreensão que sai publicada nos jornais e nos veículos oficiais do Conselho. Acaba com a reputação do profissional. Mas, de verdade, o que mais me chama atenção é o 4º nível, a suspensão. Ah, a regrinha dos 29 dias. Isso. A lei diz que a suspensão tem um prazo específico não superior a 29 dias. Cara, parece um número totalmente jogado, né? Por que não um mês inteiro ou 30 dias de uma vez? É muito específico mesmo, e quem está estudando para a prova tem que anotar isso. O pulo do gato está na conexão entre o direito ético e a nossa CLT. A legislação trabalhista. Isso. Na CLT, se um funcionário fica 30 dias consecutivos sem aparecer ou paralisado, sem justificativa legal para o empregador, isso configura abandono de emprego e dá o direito da empresa demitir por justa causa automaticamente. Caramba! Então o Conselho de Enfermagem desenhou o limite de 29 dias exatamente para não causar a demissão do cara na vida civil. Precisamente. O Corém cria uma pena ética pesadíssima, tira a pessoa do hospital, corta a renda, mas não cruza a linha dos 30 dias. Isso evita engatilhar uma justa causa imediata por abandono. O foco é punir e afastar, não destruir completamente o sustento da família do profissional. Isso é uma dosimetria jurídica muito fina, sensacional. E essa coisa de jurisdição me faz pensar na divisão de quem aplica a pena. O Corém e o COFEN. Exato. Pra galera que acompanha a gente entender fácil, é tipo um campeonato de futebol, né? O Conselho Regional, o Corém, é o árbitro de campo. Ele dá o cartão amarelo, que é a advertência, e a multa. Uhum. Ele também aplica a censura e até dá um cartão vermelho, temporário, tirando o jogador de alguns jogos, que seria a suspensão de até 29 dias. Tudo isso é o Conselho Regional. Mas e a cassação? A expulsão definitiva do esporte? Pois é, o árbitro de campo não tem esse poder todo de banir o jogador da liga. É aí que entra a hierarquia. O artigo 119 diz que a pena de cassação é exclusividade do Conselho Federal, do COFEN. Eles são tipo a Suprema Corte, né? Exatamente. O regional até junta as provas, instrui o processo, julga o mérito. Mas se eles acharem que o erro foi tão grave que o profissional tem que perder o diploma, eles são obrigados a mandar o caso lá para o federal bater o martelo. Uma dupla camada de proteção, porque tá tirando o ganha-pão da pessoa para sempre. E como é que eles calculam se o erro merece só uma advertência ou o banimento total? Aí eles usam a dosimetria que está lá nos artigos 121 até o 123. Eles pesam os agravantes e atenuantes. Tipo o quê? Tipo, o cara confessou o erro na hora e tentou ajudar. Isso atenua a pena. Mas ele tentou esconder a prova, ou se era reincidente, ou se aproveitou de um paciente vulnerável que estava sedado. Aí agrava a situação ao extremo.
O tribunal pesa tudo igual na justiça comum. Cara, a gente passou por um panorama gigante hoje. Vimos que dizer não quando falta material não é rebeldia, é pressão para arrumar o sistema. Vimos que tentar adivinhar a letra de médico é fria, não pode. Que delegar tarefa errada quebra toda a responsabilidade. E que até a objeção de consciência exige organização do hospital para ninguém ficar sem atendimento. E, claro, toda essa matemática sofisticada das punições éticas, principalmente a sacada dos 29 dias de suspensão. Uma aula. Fica muito claro que esses códigos não são só burocracia chata. Eles organizam o caos e cobram empatia junto com a ciência. Com certeza. Eles são as vigas que sustentam a dignidade ali no momento de maior vulnerabilidade humana. Mas, para fechar nosso mergulho profundo de hoje, eu queria jogar a bola lá pro horizonte. Porque a gente falou muito de atrito humano, sabe? O médico escrevendo rápido, o técnico errando a mão, o conselho julgando a intenção humana. Tudo focado em cérebros e mãos de carne e osso. Exato. Mas e o amanhã? O que acontece com todos esses códigos quando a inteligência artificial assumir de vez os hospitais? Nossa, isso é uma provocação excelente. A tecnologia já está corroendo essas barreiras analógicas. Imagina quando um algoritmo começar a gerar prescrição médica totalmente autônoma. Pois é. Se a máquina prescrever uma superdosagem bem sutil, que passa batido, e o enfermeiro só validar a tela do iPad, quem assume a culpa da morte? O artigo 30 vai punir o humano que apertou o OK. A máquina não tem conselho regional para responder processo ético, né? De jeito nenhum. E quando tiver robô fazendo tarefa invasiva na UTI de madrugada e o sensor pifar, o enfermeiro-chefe vai tomar um processo de culpa invigilando por não supervisionar direito um software de aprendizado profundo? A essência inteira desses códigos que a gente discutiu hoje mora na responsabilidade pessoal do humano. Fica aí o questionamento para quem acompanha a gente. Quando as decisões de vida e morte forem processadas em placas de silício, como que a gente vai reconstruir a ética da saúde? Uma pergunta gigante para nossa audiência continuar pensando muito além dessas resoluções de hoje. Valeu demais por quem ficou com a gente. Termina aqui a nossa análise profunda.